Muito bem, gente. Então, vamos conversar um pouco a respeito do tema de hoje, né? Bater um papo com vocês. É, uma coisa que é interessante, quando a gente fala em fé, todo mundo fica, eu vou ter fé. Mas o que é ter fé? O que é fé? Né? Os mais ligados à ciência e mais materialistas perguntam aonde ela está dentro do corpo humano. Como é que a coisa funciona? E na maior parte das vezes nós não sabemos como lidar com isso. E muitas vezes achamos que fé é só aquilo que a gente só usa quando está com dor. Não tem dor, não precisa usar fé. Então, sim, eu vou começar a conversar com vocês hoje a respeito da proposta da fé produtiva. E é bem dentro do Evangelho e com todos os outros livros da codificação. Então, tem a frase que diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aí já começou a botar coisas na nossa cabeça que a gente acha que se eu tiver fé, então não tenho fé nenhuma. Eu não estou mudando montanha alguma na minha vida. Né? Então vamos ver como é que a coisa pode acontecer. Aí eles nos dizem o seguinte, que fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Você já traz ela dentro de você. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda ou qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Se nós pensarmos todo o processo que nós entendemos e aprendemos sobre reencarnação, nós sabemos objetivamente que nossa maior parte das encarnações são programadas. Nós sabemos por que estamos vindo, sabemos para onde estamos vindo, de quem seremos filhos, em que família estaremos instalados, e isso tudo é feito de forma que você possa entender. Assim já nos traz André Luiz, entender como é que eu cheguei lá e de que forma eu estou indo para lá e por que que eu fui para lá. E estou indo de livre e espontânea vontade, na maioria das vezes. Então, se eu nasço, e se eu venho com toda essa bagagem, óbvio que eu já tenho coerente, certo dentro de mim, e a fé já está lá. Ela vem dentro de nós, é uma essência, um sentimento que está dentro da gente. E aí ele traz o seguinte, que essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. E aí, mais uma vez, trazendo para nós que há um processo de desenvolvimento e crescimento. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário, e ao longo das encarnações sucessivas, estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Mais uma afirmação importante dentro dessa história. Mais um momento importante da gente pensar nesse processo. Ela está dentro de nós, ela já tem toda uma experiência, nós temos toda uma experiência com ela vai se desenvolver dentro de nós, dependendo de nós nos permitirmos a isso, fazer com que ela flua, ela venha e que ela possa existir pela nosso próprio crer, pela nossa própria crença de que somos fonte de vida, vinda de uma sabedoria divina,
possa ter o nome e a imagem que nós quisermos, mas que ela tenha um ser, ela é um ser, uma essência superior que nos rege e que vai nos permitindo que a gente cresça e evolua. Muito bem. Aí, quando a gente pensa nisso, a história da fé plena vem da seguinte forma: a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Mais uma informação importante. Nós já vimos que ela tem ligação ao sentimento, ao raciocínio, que ela é fonte de energia básica divina e que ela será plenamente conquistada a hora que nos permitirmos a desenvolver esse trabalho no dia a dia e assimilando as coisas ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Ela existe, essa energia está presente em todas as criaturas, em todos os processos, e cada um vai desenvolver de acordo com o seu nível de evolução. Aí a gente pensa, bom, começou a ficar meio complicada essa história de fé, né? Será? Então a gente vai perceber, a gente sempre acaba vendo a fé, às vezes, com fé como muleta vantajosa, certo? A gente só lembra da fé a hora que está com dor de barriga. Se está com dor de barriga, você tem que ter fé para sair daquilo. Tem que ter fé para vencer o problema. Mas não esquecemos que nós temos fé o tempo todo. E que o tempo todo nós estamos trocando essa energia com o mundo que nos cerca. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar, é perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Para começo de conversa, para aí a gente volta a um outro tema muito comum e que nós debatemos muito, que é o conheça de ti mesmo. Você precisa se conhecer melhor para entender o fluir da sua fé. Você só vai conseguir ter esse processo se você acreditar em você, se acreditar no seu potencial e que você está aqui para poder aprender e desenvolver uma nova realidade. Um novo mundo para que você vença seus medos, as suas dificuldades, para que você supere as suas limitações e que vá em busca desse crescimento. Então, ter fé não é pura e simplesmente só puxar a cordinha na hora que o negócio está complicado. Ter fé é viver esse sentimento dentro de nós, raciocinado, e vai nos mostrando a nossa função dessa encarnação, daquilo dos compromissos que nós temos, fazendo-nos perceber que nada que está acontecendo acontece por acaso. Você não convive com quem você convive por acaso, você não casa com quem você casou por acaso, você não faz absolutamente nada por acaso. Tudo tem um sentido e um porquê. Como isso vai se desenvolver é que depende de você, vai depender de como você vai permitir que aquilo flua. De que forma você vai querer construir esse caminho. Então é a hora que ele diz que é ouvir e perceber as verdadeiras intenções da ação divina. O que eu estou aprendendo? O que aquilo está me ensinando naquele momento? Por que eu estou desenvolvendo isso naquele momento? É interessante que nós vamos vivendo esse processo, obviamente, não sem perceber na maioria das vezes. Só quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós começamos a entender que isso tem um sentido e que é um sentido importante, né? E tem alguma coisa para ser feita. No universo nada existe que não tenha sua razão de ser.
Tem nada de passagem por aqui, né? Tudo tem uma razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Ora, muitas vezes achamos que ninguém me ama, ninguém me quer e eu ando pela vida de fracasso em fracasso. Essa já dizia uma velha música. Nós estamos vivendo este processo, aquele momento difícil, muitas vezes negativo, porque alguma coisa nós temos que aprender com aquilo. Nós temos que aprender porque nós não agimos, nós acabamos tendo atitudes que nos levaram àquele problema. Nós fomos sofrendo problema que vem de fora. E a hora que eu sinto esse problema que vem de fora, eu começo a entender, né, como é que eu vou aprender a lidar com aquilo. Aquilo está me ensinando alguma coisa. Nós temos pessoas da nossa família com problemas à nossa volta. E aquilo, na verdade, está nos alertando para tomarmos um outro cuidado, uma outra ação. Podemos ajudar aquele que está com problemas de uma forma mais positiva. E aí nós vamos começando a entender qual é o nosso caminho, qual é o nosso processo de desenvolvimento. Por que que eu estou desenvolvendo dessa forma? Por que que, de repente, e eu sempre pergunto isso para mim mesmo dentro da história, né? Por que que, de repente, num determinado momento, alguém disse que era para mim começar um grupo espírita e eu, muito tranquilo, disse que tudo bem. Eu tinha apenas 26 anos. Tinha uma carreira para frente, tinha uma porção de coisas para fazer, mas aquilo caiu de uma forma tão natural, eu nem pensei bem no negócio. Ah, tá bom, é isso. E eu me lembro que quando eu cheguei na minha casa e comentei com os meus pais o que eu iria fazer, a primeira postura deles foi olhar assim, com uma cara de preocupação. E meu pai dizia para mim assim: Você tem certeza que você quer começar isso agora? Você não acha que você está muito jovem para fazer esse tipo de coisa? Tem mais coisas para você fazer na vida? Minha mãe, já ao contrário, já queria montar para o dia seguinte. Né? Vamos botar as cadeiras não sei aonde, vamos arrumar não sei aonde, vamos fazer as coisas acontecerem. E as coisas aconteceram com uma naturalidade tão grande que hoje, 45 anos depois, eu fico às vezes falando assim, tá, alguém já veio com essa bagagem pronta, eu já tinha o caminho acertado e fomos vivendo e desenvolvendo nesse caminho. E tudo o resto começou a se estruturar a partir daí, inclusive a minha profissão. Começou a se desenvolver e os conceitos que eu fui aprendendo a partir dali, o conhecimento da doutrina, a troca com pessoas que tinham mais informação que eu, isso foi me permitindo abrir o horizonte e entender melhor como lidar com a situação. Eles vão dizer, ah, foi fácil? Não foi fácil, não. Porque antes de qualquer coisa, eu ainda continuava naquele momento ser um jovem cabeça dura que muitas vezes não queria fazer as coisas daquele jeito. Mas as coisas começavam a fluir e serem construídas daquela forma. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. É isso aí. Nós começarmos a buscar alguma coisa positiva para nós mesmos, nós vamos ter caminhos complicados muitas vezes, né? E vamos ter que enfrentar aquilo que nós achávamos que era ruim, que era negativo, porque de repente ele é um caminho de preparação. Eu estou sendo preparado para o processo.
para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo, isso é uma coisa muito séria, né? No Caritas, de vez em quando, o pessoal briga comigo e diz que eu boto todo mundo para trabalhar. Porque ninguém está lá por acaso e nem para passar, só ficar lá olhando para o teto. Todos nós viemos para cooperar com alguma coisa e construir com alguma coisa ali. A cada dia que passa, a gente aprende um detalhe novo, né, em nós mesmos. Compreendemos outras coisas, compreendemos até porque que de repente eu passei por determinadas situações ou estou caminhando para passar por outras situações que eu ainda nem imaginava que podiam ser possíveis. Isso vai me trazendo uma convicção de que existe uma força interior maior. E aí ele vem falando da renovação. Em face dessa realidade, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. A gente muda, a gente transforma, a gente cresce. No final de um ciclo, nossa energia declina para logo em seguida reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. Quando a gente acha que agora acabou, agora estamos aposentados, não estamos aposentados, nós estamos começando dali. É um novo ciclo a ser desenvolvido, mas com muito mais bagagem, porque nós aprendemos muita coisa nesse meio de caminho. A coisa vai se renovando, a gente vai entendendo melhor, vai compreendendo a ação e reação funcionando dentro do contexto. E toda esta ação faz com que nós consigamos construir nosso caminho de uma forma positiva, algumas vezes ansiosa, algumas vezes com receio, mas aí para-se e pensa, não, peraí, vamos transformar isso, vamos fazer aos poucos, vamos mexer aqui, mexer ali, que a gente vai chegar onde precisa. Aos poucos a gente chega a uma conclusão disso. É muito interessante pensar nisso. O ser humano de fé, ele não é crédulo, nem fanático. É antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Parece doido isso, né? Mas é real. Nem quem é fanático, nem quem é crédulo, e não pode cair as coisas na cabeça que ele está acreditando naquele troço, está realmente com fé. Ele está depositando apenas a sua ansiedade em cima de outra pessoa. Agora, o indivíduo que olha para aquilo e vê vantagens e lucros que vai poder ter, não só em nível material, mas em nível pessoal, nível de crescimento, ele compreende a sequência dos fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia, e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Compreender a sequência dos fatos interconectados, os fatos que se comunicam. Ninguém aparece no processo por acaso. Ninguém se desenvolve ali, a coisa tem um sentido e um porquê. E nesse sentido e porquê, nós vamos entendendo. Se eu pego, vou viver a minha visão do Caritas nesse processo, quantas pessoas passaram por ele, quantas pessoas trocaram comigo, quantas pessoas permaneceram, quantas pessoas tiveram que seguir os seus caminhos e as suas vidas, quantas pessoas foram e voltaram, né? O que é um processo muito interessante. E cada vez que isso acontecia, a gente ia aprimorando devagar o caminho, a estabilidade, a harmonia. A casa já teve várias fases, fases diferentes, de aprendizagem diferentes, experiências diferentes. Pessoas que vieram, tiveram um tempo conosco e nos ensinaram uma porção de coisas. E muito claramente estava hoje claro, objetivo na história, o fato de que elas passaram, nos ensinaram, e o objetivo delas era esse, era de trazer o ensinamento, depois ir buscar o caminho delas, continuar a caminhada delas. E assim nós fomos aprendendo a caminhar.
E assim, muitas vezes, nós evitamos uma série de tropeços. Tivemos paciência com algumas situações, compreensão daquilo que estava acontecendo, sem parar para perceber coisas negativas, mas sim coisas positivas. Intensificar a harmonia e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Então, ele conclui: devemos compreender que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos a nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. É um processo de reflexão importante esse, né? Eu tenho um sentido, um sentimento dentro de mim, um processo de autoconhecimento que me mostra que tudo aquilo que eu estou vivendo não é uma situação por acaso. Que algumas dificuldades que eu passo, tenho dificuldade, tenho limites para desenvolver, porque eles estão sendo colocados ainda por mim, porque não confio ainda na minha capacidade de resolver. Eu ainda tenho receios de não construir, o que me faz, em alguns momentos, ter várias atitudes negativas que não tinham necessidade de ser, pura e simplesmente porque eu estou sendo posto na parede. A hora que eu começo a entender que a razão daquilo é o meu aprendizado, eu abro a minha consciência da fé. Eu abro o meu pensamento e vejo tudo que já foi vencido, tudo que eu já conheci, tudo que já me foi falado, das coisas que eu aprendi nessa caminhada, e que, na realidade, eu sou o único agente responsável pela minha transformação. Eu é que tenho que me transformar. E a hora que eu descubro isso, eu começo a me sentir sereno, tranquilo, porque conseguimos entender que tudo tem um sentido e que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, porque elas assim precisariam acontecer. Nós não viveríamos num mundo de ansiosos, uma ansiedade tóxica, se na realidade começássemos a entender melhor de nós mesmos. Se percebêssemos que algumas coisas são tão ricas à nossa volta e nos fazem tão bem, e nós nem sempre damos valor. Às vezes não damos valor ao papo legal, a um livro bom que ensina a barbaridade, não damos valor ao encontrar alguém que a gente gosta, achamos aquilo que é apenas uma convivência social, e não há. Às vezes vamos para coisas que não têm absolutamente nada a ver conosco. Tem gente que adora ir festa que você não tira nada da festa. Você entra lá e sai tão vazio quanto você entrou. Onde se falou, falou, falou e ninguém disse nada efetivamente. Apenas para que eu pudesse sentir, e é isso que a gente começa a aprender, que não estou sozinho. Mas eu estou sozinho de mim mesmo. Porque eu não preciso daquilo para me sentir com alguém. Então, são coisas que a gente vai descobrindo no dia a dia. Nós entramos muito no processo do ter, por isso. A gente muitas e muitas vezes compra as coisas apenas pelo sentido maior do prazer da compra, de dizer que eu tenho. E aí? O que eu construí com isso? Eu tenho, mas continuo não sendo. Eu continuo não tendo o meu ser ali presente. É aquele negócio que eu compro, ponho no armário, e depois de muito tempo eu olho lá, o que que eu vou fazer com isso? Né? Eu sempre conto uma historinha
Eu fui com... Meu avô faleceu, minha tia tinha solteira que ficou em casa, tomando conta dele, e ela ficou ali, de repente ela ficou sozinha, e eu falei para ela assim, tá bom, vamos fazer diferente, vamos viajar. Você ficou aí um tempão presa, vamos fazer uma viagem. Para onde você quer ir? Aí ela me falou que ela queria ir a Foz do Iguaçu. Então, tá bom, nós vamos a Foz do Iguaçu. Contratei o serviço, peguei a agência que foi nos levar a Foz do Iguaçu, e lá fomos nós. E, obviamente, ela era uma senhora com mais de 60 anos e que estava parecendo uma criança de 14, de 12. Ela estava feliz que ela ia viajar numa excursão dentro de um ônibus com um monte de gente. E aquilo para ela era uma novidade absurda. E para mim começou a ser uma viagem divertidíssima. E era ver a atitude dela. Muito bem, chegamos a Foz do Iguaçu, visitamos as cataratas, né? Elas toda apaixonada por mim. Eu já tinha feito amizade com todo mundo dentro do ônibus, já conhecia todo mundo dentro do ônibus, estava trocando com outro ônibus já que estava acompanhando o processo. Aí chegou aquele dia maravilhoso de atravessarmos a fronteira para o Paraguai. E lá foi ela para a fronteira do Paraguai. Muito bem. Descemos do ônibus do Paraguai, em frente lá à loja que já tinha, obviamente, o motorista já tinha combinado. Entramos na loja, vimos algumas coisas. Aí, de repente, ela sumiu. E eu olhando, procurando, falei, onde que está, minha filha? Vou perder a mulher aqui agora, no meio do Paraguai, no meio dessa confusão toda aqui. E ela sumiu. Passado mais ou menos uma meia hora, eu andando pela aquele local, pela cidade ali, para poder ver se eu achava, ela me aparece com um monte de sacola. Eu olhei para ela e falei assim, onde você vai com tudo isso aí? Não, eu descobri umas coisas maravilhosas. Ah, você descobriu umas coisas maravilhosas. É, comprei presente para todos os meus sobrinhos, comprei presente para minhas irmãs, certo? Tá bom. Agora eu vou ver ali que tem uns índios vendendo uma coisa ali na coisa que eu acho que eu vou comprar. Você vai fazer o que com aquilo? Né? Você não tem nem aonde pôr aqui na sua casa. Não vou ver. Aí chegamos perto do ônibus, ela estava lá, ela viu os índios lá com as cestas, umas coisas lá de trabalho manual deles, se é que era só aquilo não era deles, mas tudo bem. Aí ela comprou. Quando ela viu, ela comprou lá uma cesta que ela achou linda, que ela ia levar a cesta. A cesta era o estorvo do estorvo. A cesta era grande, certo? Não tinha onde botar ela dentro do ônibus, botar ela dentro do ônibus, não cabia no bagageiro, não cabia em lugar nenhum. O rapaz que estava tomando conta das coisas falou, a senhora vai ter que andar com isso aí no seu banco, no meio das suas pernas. Aí ela começou a perceber que não tinha feito um bom negócio, né? Aí entrou uma senhora dentro do ônibus lá, uma das senhoras que estava dentro do ônibus, entrou, virou para ela, e ela falou, virou para ela e falou assim, que linda, eu queria tanto uma, não tinha mais. Eu adorei essa cesta. É, você gostou mesmo? Ela virou assim, gostou mesmo? Estou vendendo, você quer comprar? E eu virei a cara, né? Para não dar para ninguém ver que eu estava morrendo de rir com aquela história. E as duas fizeram a negociação lá, e ela vendeu a cesta e enfiou a cesta para a mulher, certo? Aí a mulher foi lá reclamando com a cesta essa viagem, né? A gente não percebe essas coisas, a gente vai no embalo. Ela comprou um monte de coisa. Quando chegou no hotel, ela começou a tirar aquilo tudo de dentro das sacolas. Ela olhava assim e falava assim: eu não sei por que comprei isso. Ah, acho que eu era para dar para fulano. Eu falei: ela não vai usar isso nem a pau.
Menino, é verdade. E agora, o que que eu vou fazer? Eu falei, agora você vira a turca que você virou, vai lá e vende as coisas para os outros companheiros de viagem aí, tudo, daqui, da sandália, dessa. Uma parte ela fez exatamente isso mesmo, ela negociou. E o resto ela voltou com um monte de enquilharia. A cara das minhas tias, quando viram os presentes que ela trouxe, ela falou, que lindo! Então, quantas vezes a gente não faz isso e esquece de olhar para a gente e de ter um poder? O poder da fé também traz uma outra coisa que é muito interessante, que a gente muita na maior parte das vezes esquece. É a gratidão. É uma fé produtiva. Por gratidão por tudo aquilo que a gente recebe, por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que nos faz mais tranquilos. Isso é um processo muito sério. É viver a gratidão. Viver gratidão é ter fé, é perceber o momento, é estar feliz com aquele momento, é perceber que construiu alguma coisa a partir dali. E que o outro teve toda a boa vontade do mundo, muitas vezes, de fazer aquilo, certo? Ele pode não ter sido feliz na escolha, mas que na realidade ele teve boa vontade. Por que não? Né? Então temos aí Evangelho segundo João e o livro Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Hamed, da onde vem muitas dessas informações sobre a fé.